Quero minha vida consagrar ao teu serviço e para o teu louvor. Em liberdade e consciência eu me entrego, faço-me servo teu, servo por amor. Dá-me a tua graça, pois eu quero ser fiel. Meu coração siga bem firme em tua lei. Nas provações, dá-me tua força, ó Senhor, que eu permaneça servo por amor. Sempre pensar em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Na estrada da ribeira até o mar ancho, vou. Lado a lado com gente, no meu andar sem rumor. Não é estrada curta, mas é a estrada melhor, porque na companhia de gente é que sempre vou. Sou viajante calado, para ouvir histórias, bom, a quem podeis falar, sem que eu tente me interpor. Junto de quem podeis pensar alto, falar só. Sempre em qualquer viagem, o rio é o companheiro melhor. Dias depois, Limoeiro, cortada a faca na ribanceira. E a cidade melhora. Tem cada semana 2 feiras. Tem a rua maior, tem melhores fazendas, tem inúmeras bolandeiras, tem a igreja maior. Estamos aqui na Igreja da Madre de Deus, local do primeiro convento no Brasil dos padres oratorianos de São Felipe Neri. E por que estamos aqui? Porque o alvorecer da história católica de Limoeiro remonta à segunda metade do século XVII. E está atrelado aos esforços missionários dos padres oratorianos da Madre de Deus, especialmente os padres João Duarte do Sacramento e João Rodrigues Vitória. Em 1660, tomados pelo ardor apostólico, os referidos padres estabeleceram-se na Ermida de São Gonçalo, no Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e, seguindo o rio Capibaribe, penetraram pelo sertão. O movimento dos padres oratorianos no Brasil é um belo fruto do novo espírito religioso que surgiu em Portugal na segunda parte do século XVII, o espírito da reforma da vida cristã. Em Pernambuco, os oratorianos assumiram 4 aldeias. Nossa Senhora das Montanhas, que se tornou em 1762 Vila de Simbres, Mãe de Deus, ou aldeia de Trapessurama, no Ceará, e Nossa Senhora da Apresentação de Ipujuca e Limoeiro, na freguesia de São Lourenço da Mata. Por volta de 1680, foi erguida a primeira capela no aldeamento do Limoeiro. Em Poço do Pau, entre 1730 e 1740, sob o pastoreio do padre Ponciano Coelho, tem lugar o sumiço e aparecimento da santa. Uma história que, embora mítica, é uma forma simpática de apresentar Limoeiro nascendo. Reza a lenda que a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, de propriedade do senhor Alexandre de Moura, alcaide de Poço do Pau, sumiu de sua capela particular. A imagem veio aparecer no aldeamento à sombra de um limoeiro. O fato repetiu-se algumas vezes e foi interpretado como vontade da santa de instalar-se entre os índios naquele aldeamento.
Pela força do ocorrido, o aldeamento passou a se chamar Limoeiro de Nossa Senhora da Apresentação. Em 1779, pela provisão do bispo de Olinda, Dom Tomás da Encarnação da Costa Lima, Limoeiro passou a ser paróquia autônoma, tendo por primeiro vigário o padre Bartolomeu Monteiro da Rocha. A antiga capela de taipa, construída pelos padres oratorianos ainda no século XVII, por volta de 1852, cedeu lugar a uma nova construção. A planta desta outra igreja foi assinada pelo famoso capuchinho Frei Caetano de Messina. Em 1920, sob o paroquiato do padre José Ciríaco de Brito, deu-se início à construção da atual igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação. As obras foram concluídas em 1925. O estilo da atual igreja conjuga o neogótico na parte externa e o românico na parte interna. Limoeiro é terra de Nossa Senhora. Desde o século XVII, aqui aonde a história diz existia o limoeiro, onde foi encontrada a imagem da Virgem, se construiu estes espaços sagrados, seja na pequena capela de taipa do século XVII, seja na monumental igreja de 1925, o louvor a Deus, a devoção a Maria, marcam o DNA da princesa do Capibaribe. Outra igreja que se destaca na geografia religiosa de Limoeiro é a igreja de Santo Antônio, construída na primeira década do século XX pelo senhor Antônio de Souza Dourado. E o motivo para a construção desta igreja é que, na época, Limoeiro se destacava como um dos polos da migração portuguesa. Compondo esse rico acervo de testemunhos, destacamos as inúmeras capelas espalhadas por todo o território do município de Limoeiro. Entre as edificações da identidade de Limoeiro, possivelmente a que mais está na memória de limoeirenses e visitantes é esta capela. Construída no alvorecer do século XX e dedicada ao Santíssimo Redentor, exatamente aqui, neste mirante, onde se vislumbra toda Limoeiro. Igrejas, capelas, monumentos religiosos, todos esses elementos compõem o patrimônio religioso de Limoeiro e fazem parte de sua história. Mas a história não é feita apenas de prédios e monumentos. Antes, é obra da coragem de homens e mulheres que, como artífices do tempo, deixam suas marcas de fé. E na história de Limoeiro é digna de nota a presença qualificada de inúmeros sacerdotes que pastorearam por essas terras. Vigário Joaquim Pinto, Monsenhor Fabrício, Padre José Ciríaco de Brito, Cônego Fernando Passos e, no período posterior ao Concílio Vaticano II, os italianos Padre Luiz Sequin, Padre Afonso Pontólio, Padre Jorge Barbieri e Padre Olindo Furlaneto. E, depois destes, todos os mais recentes do clero diocesano de Nazaré. Além dos padres, o mesmo reconhecimento deve se aplicar às Irmãs Franciscanas de Maristela, que em 1939, vindas da Alemanha, entregaram-se à causa da educação cristã em Limoeiro. Regina Celi, te consagramos, te ofertamos as nossas almas, sob teu manto, sou abrigado, somos teus filhos imaculada. Além do Colégio Regina Celi e da obra social Santa Isabel, as franciscanas de Maristela também povoaram a periferia da cidade, construindo escolas populares. Os chamados centros educativos, São José, Santo Antônio, Regina Celi, Rainha da Paz, sempre dedicados ao precioso e indispensável apostolado da educação.
Outro registro digno de nota do DNA católico de Limoeiro é a celebração da grandiosa festa em homenagem a São Sebastião, derivada de uma promessa. Em 1892, em agradecimento, a população realizou a primeira novena festiva em honra a São Sebastião. E foi aqui, neste local, onde existia uma casa onde tudo começou. Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Por volta de 1890, a região foi acometida por uma epidemia de bexiga. Para vencer a peste, foi invocada a intercessão do glorioso mártir. É nesse território e na malha marcada pela fé católica que está inserido o Mosteirinho da Reconciliação, como uma pequena flor no limoeiro. O Mosteirinho se inscreve não só como rota turística, mas, sobretudo, como testemunho dessa identidade cristã da princesa do Capibaribe. A experiência religiosa do hoje Padre José Ramos constitui-se, sobretudo, como a experiência de um Deus que nos coloca no rumo de nós mesmos. Um Deus que, acima de tudo, não é excrescência de nossas obsessões de poder, mas convite à liberdade, persuasão mais do que mandamento, que se oferece e aceita ser recusado, que não é mais um Deus do olhar, mas do desvelamento, da invenção, transcendência na imanência, ou seja, aquele sofrimento, aquela insatisfação que são inerentes a nós, que estão estranhamente em nosso ser, precisam ser purificadas, como o ouro é depurado, como Cristo na cruz versus ressurreição. Um Deus que recusa a homenagem das falsas culpabilidades e que restabelece a esperança e a confiança. Um Deus que nos fala com inteligência e não no labirinto de ignorâncias. Um Deus que desperta em nós nosso próprio murmúrio e o do outro, a quem nos pede que estejamos sempre atentos. O Espaço Reconciliação, além de estar inserido no território e no contexto religioso de Limoeiro, está intimamente conectado com o processo e a história de vida do Padre José Ramos da Silva, o irmão Pedro. O Mosteirinho é fruto desse processo. Existe por causa dele. Antes de chegar até aqui, muita água, muito lixo, muita pérola, muito luxo também rolaram no percurso. E eu posso dividir a minha vida em 3 etapas bem distintas. Distintas, mas ao mesmo tempo complementares. Até os 21 anos, eu posso destacar aí 2 grandes momentos. Até os 16, quando nasci em Ribeiro do Mel, né? E filho de um agricultor pobre e sem religião, praticamente. Papai não tinha uma fidelidade à religião. E uma lavadeira, Dona Antônia, que era firmemente católica. Papai Sebastião. Cheguei a trabalhar a partir dos 9 anos. Sempre trabalhei para comprar minhas cocadas. Justamente sempre, desde que eu me entendo de gente, levar recado, levar uma coisinha ou outra para ganhar um trocado, não é? E trabalhei inclusive onde hoje é a Reconciliação, numa cerâmica que tinha aqui a partir dos 9 anos para ajudar em casa. E essa etapa da minha vida que tem a ver com essa pedra é a etapa do início de tudo. Morei numa casa que fica aqui perto, que ficava aqui, né, foi destruída, e hoje a gente está aqui nesta pedra relembrando tudo isso. É claro que aquele Natal de 25, né, de 1998, realmente marcou uma etapa definitiva para o futuro, né, que a gente completa esse ano 25 anos. Mas o importante é o que nasceu aqui, não é? Aqui você tem toda aquela parte que os psicólogos, os estudiosos da infância dizem como coisa marcante, indelével, que não muda.
Então foi aqui ao redor dessa pedra que tudo nasceu. À espera das minhas irmãs, vinha para cá esperar, pensando que o avião trazia as próximas irmãs. E também tudo, abuso, pobreza extrema, fome, mas também alegrias. Aqui a gente tinha o São João, tinha a festa de Santana e a gente comia muito milho quando a safra dava e muita coisa se fez de alegria, de contação de história. A gente tinha rodas de pitomba. Então aqui tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa maravilhosa. E a gente é sempre esse misto, né? De coisa que não foi muito boa, mas que marcaram para sempre, mas também coisas boas, lindas, maravilhosas e que marcam a gente também para sempre. Então, eu quis gravar aqui nesta pedra, né? E quis gravar, inclusive, de batina, porque minha mãe queria que eu fosse padre, mas eu não fui padre só para cumprir o desejo dela. Fui padre por decisão também pessoal e acho que Deus definiu isso na minha vida. E tudo recomeça e renasce naquele Natal, como vocês ouviram na narração. Depois, dos 16 até os 21, quando convivi com os padres italianos, fui ajudado muito por eles, devo muito a eles aquele início de vida indo para a parte adulta. E dos 21 aos 45, período em que me formei, em várias formações universitárias, trabalhei muito nos 3 expedientes, esses 24, 25 anos que passei em Recife, exclusivamente em Recife e no Brasil, né, viajando, fiz muito teatro e tal, e trabalhava sempre 3 expedientes, inclusive nos finais de semana. Fazia espetáculo de manhã, de tarde e de noite, né? Infantil, para adolescentes e para adultos. E também depois entrei na TV, etc. É desse tempo que surge toda a produção acadêmica, produção artística e produção cultural. Fui presidente do Sindicato dos Artistas, fiz muita coisa, né? Mais de 50 espetáculos teatrais, cinema, Filho do Brasil, vários, Central do Brasil, rádio também, e muitas participações na TV, como comerciais, como programas, né, ligados ao Nordeste, ao São João, tem muita coisa, inclusive muita TV, muita não, mas eu fiz bastante, né, aquilo que me chamava. E aí vocês estão vendo várias coisas que vocês, né, podem registrar tudo isso. Aqui, Frei Filipe foi muito feliz. Primeiro, quando conectou o Mosteirinho, não é excentricidade de Padre Zé Ramos, ele está no contexto de Limoeiro, de todo esse envolvimento histórico. Mas, como você disse ainda há pouco, a minha história está atrelada. E a minha história tem arte e tem fé. Passou um tempo só arte. Mas quando eu descobri que a arte e a fé pode ser louvor e pode ser realização, passei os 15 anos sem a parte artística no sentido de teatro, etc, etc. Acomodei um pouco até para me solidificar como pessoa, para me estruturar, para estudar, para ver toda essa parte do que a igreja produziu, tirar as sequelas, tirar os excessos, para que a gente possa... E hoje, nos últimos 3, 4 anos, né, a gente lançou o concurso Tensões e Diálogo, esses 2 espetáculos que estão aí há 2 anos, né, o Alto da Paixão e o Alto de Natal, como você falou, e aí a gente vai produzir. E vem mais, se Deus me der saúde, persistência, e essa mesma fleuma, esse mesmo entusiasmo, esse mesmo time, a gente aqui vai longe, desculpa a imodéstia. Eu acho que a gente não pode fazer coisas só pra gente. A gente inicia com a gente. Eu não sou também dizer, tudo é coletivo. Não, inicia sempre com algum louco, alguma coisa, algum cientista, algum religioso, alguma jornalista, alguém que diz, eu vou fazer. Mas depois tem que amadurecer isso em você para ser algo para todos. E a maior felicidade aqui, por isso que o teatro ajuda nisso, né? Quando a gente faz espetáculo, ontem à noite, por exemplo, espetáculo, aí vem escola, vem isso, vem gente de todo lugar. Isso é muito legal. Gente que tem dinheiro paga, gente que não tem entra também.
Entendeu? Isso aí é que dá a felicidade para a gente. Então construir algo para os outros também, para que outros sintam essa mesma experiência, essa mesma alegria, essa mesma felicidade. Uma coisa interessante, Estela, que eu acho, é que a gente não interfere na identidade desse grupo. Até grupos não católicos. A gente vem só quer que respeite. Aí eu sou guardião do respeito do ambiente. Né? Hoje mesmo alguém diz, vamos tirar foto, não sei o quê. De que foto é essa? Aqui não é estúdio. Portanto, a foto tem que ser, né? Então, assim, a gente faz para os outros, mas tem que dar o limite. É normal isso, em qualquer instituição se faz isso. E aqui também, mas é aberto para católicos e não católicos, inclusive. Né? Já teve espíritas, já teve pessoas de outras religiões aqui, desde que os seus cultos pessoais identitários sejam feitos no seu espaço. Aqui é espaço de integração, de ecumenismo, de relações sociais boas, de relações... O que nos une? O que nos divide, a gente já sabe, cada um fica na sua. No seu quadrado, que deve ser um quadrado com várias portas para abrir, para conectar com os outros, né? É aqui assim, o Mosteirinho da Reconciliação. É para você também. E o Mosteirinho, o Espaço Cultural, é o sinal que traduz essas últimas 2 décadas e meia. E foi aqui, no Mosteiro da Escuta do Senhor, que o então professor e ator e hoje Padre Zé Ramos vivenciou uma experiência epifânica daquilo que entendeu como a vontade de Deus para a sua vida. Na noite de Natal de 1998, na solene vigília, aqui no Mosteiro da Escuta, o presidente da celebração convidou José Ramos para fazer a leitura do Evangelho. Nesta hora, pela pronúncia daquela narrativa, ele teve a espiritual clareza de que deveria ser solidário com aquela mulher grávida que, na confiança e pela fé, arriscou dar à luz na pobreza de uma estrebaria. O evangelho do nascimento de Jesus e a experiência de Belém foi a chave para a reconciliação de José Ramos com a pobreza negada e com a herança religiosa que marca sua história. A pobreza do presépio de Belém e a grandeza de Maria e José, que elevaram tudo, dignificaram as situações vividas. E foi numa manhãzinha como esta, naquele 25 de dezembro, provocado por tudo isto, que José Ramos resolveu voltar a Limoeiro e percorrer a zona rural, onde nasceu, cresceu e viveu. A volta não era apenas física, ele já não voltava o mesmo, e nem enxergava as coisas e os lugares como sendo os mesmos. À luz do Divino Natal, tudo ganhou nova cor e novo significado. Tudo estava redimido e reconciliado. Nessa volta e com esse novo olhar e provocado pela orientação do irmão Cristiano, OSB, ele reencontra o terreno da antiga cerâmica onde havia trabalhado na infância. Para sua surpresa, o terreno estava à venda. Tinha achado o lugar. Entrou em contato com os proprietários e no imediato dia 29 daquele mesmo mês e no ano de 1998, efetuou a compra do terreno. O nome que identificaria o lugar não poderia ser outro senão aquele substantivo que, resumindo o plano salvador de Deus, define a trajetória religiosa da vida de José Ramos: reconciliação.
E mais recentemente, Ramos ampliou o Mosteirinho para a dimensão cultural. Espaço dedicado às artes em consonância com a fé. E nesses ambientes vai homenageando as pessoas mais importantes da sua vida. Aqui, o Teatro ao Ar Livre Antônia e Sebastião, seus pais. Ali, a tenda Entre Irmãos, para reuniões e encontros de grupos e pastorais. Lá, um salão para acolher exposições e dedicado ao seu amigo italiano Alfonso Pontolio. Acolá, da entrada até este monte, o ambiente Frei Felipe e Padre Magno, seus amigos de fé e camaradas. Essas intervenções no espaço do Mosteirinho foram realizadas em vista de responder à vocação do lugar e do próprio José Ramos. A conjugação entre arte e fé. O diálogo entre religião e cultura. Padre Cícero por ele mesmo. O futuro de volta para o passado. Alto da paixão de Jesus, aos pés da cruz e da glória. Ressuscitou consigo a humanidade das profundezas do sepulcro. Meu filho! Quando topava, caía. As dores da cruz você já viu. Se deseja ver a glória do Senhor, ainda há tempo. Siga o cortejo. Alto de Natal resplandeceu a luz. Natal de Jesus na reconciliação. A história humana, com todas as vicissitudes, foi assumida por Cristo Jesus. Desde então, a história humana é história de salvação. E a história de Limoeiro e a do Mosteirinho da Reconciliação pertencem a esse mistério. Dias depois, Limoeiro, cortada a faca na ribanceira. É a cidade melhor. Tem cada semana 2 feiras. Tem a rua maior, tem melhores fazendas. Tem a igreja maior. E tem um mosteiro pequeno e que vive à sombra da cruz. Nele, a fé e a cultura se relacionam e o Evangelho de Cristo, incandescente, reluz.